Então a gente vai dar agora a primeira dica do nosso prêmio surpresa. Masterson, leia para nós a primeira dica do prêmio surpresa. A primeira dica é: o item tem a ver com o fim do Durex. Olha, só por essa dica eu já sei o que é. Isso. Então, o nosso prêmio ele tem a ver com o fim do Durex. Então você vai matutando aí o que será que tem a ver com o fim do Durex. Metiolate. Tá? Então já pode começar. Nada. Metiolate, Masterson? Metiolate. O cara vai ganhar um metiolate. No fim do Durex, vai ganhar o Durex, depois vai ter um metiolate. Que raciocínio. Então, Eu não entendi o além que ele de acertar falou. o prêmio, você vai ter que entender a dedução Do Masterson. do Masterson, tá? Então uma você, boa dica isso. você pode mandar pro nosso WhatsApp. Qual é o número do nosso WhatsApp? É 99661 3938. Repetindo, 99661 3938. Já começa a chutar ali então no nosso WhatsApp, tá? E você vai estar concorrendo. No final do programa a gente vai divulgar quem foi os ganhadores desse prêmio de hoje, tá? Então a gente agora vai pro nosso quadro, que é o personagem do dia. A Andriele separou a personagem do dia e ela vai falar um pouquinho sobre essa personagem. Então, como hoje a nossa entrevistada vai ser uma mulher, a entrevistada da noite, eu pensei, por que não trazer uma personagem mulher para esse dia? Até porque estamos na Semana das Mães, né? Exatamente. Domingo é Dia das Mães. Então vamos homenagear essas mulheres, né? Que são mulheres incríveis. E também, porque semana passada nós vimos o filme de Paulo e tinha uma mulher naquele filme que, olha, inspiradora. E o nome dela era Priscila. É a nossa personagem do dia. Priscila era uma mulher, assim... Muito sábia, né? Muito sábia, exemplar em vários sentidos, né? Em relação à família, sempre foi o braço direito do marido. Eles abrigavam missionários. Paulo viveu muito tempo com eles. E era uma mulher que ela compreendeu o que era o cristianismo, ela compreendeu o que era viver uma vida para o Senhor Jesus. E é uma inspiração para nós, mulheres ouvintes da nossa rádio. Aqui somos em minoria, mas se Deus quiser vamos ter mais mulheres aqui, jovens aqui participando do nosso programa. Então ela é uma inspiração para nós, de mulheres que têm amizade, que fazem amizade facilmente, que sabe que amam, que têm o amor de Deus acima de todas as coisas na sua vida, que buscam a face de Deus e buscam aprender cada vez mais com Ele. Isso, e lembrando que a Priscila, como a André falou, ela era esposa de Áquila, né? Isso mesmo. E eles eram amigos muito próximos de Paulo. Áquila, por sinal, era judeu, né? E a sua esposa Priscila, eles moravam em Roma quando o imperador decretou que todos os judeus fossem expulsos da capital do Império Romano. Então, Áquila e Priscila sofreram muito a perseguição juntamente com Paulo, né? Eles viveram na época de Paulo. E isso prova que a mulher, com certeza, já nasce guerreira, né? Então, desde gerações e gerações, a mulher é muito guerreira e, mesmo com toda a perseguição, não deixa de abrir mão da sua fé. É verdade. E eles abrigavam os cristãos, né, da perseguição dos romanos, né? Sim, eles possuíam uma comunidade, uma igreja na própria casa deles. E tanto é que Nero decretou, né, incendiou Roma e botou a culpa aos cristãos, né, em 64 depois de Cristo. E ele pegava os cristãos e incendiavam, colocavam eles como colocando fogo no corpus deles para iluminar as ruas de Roma. Isso que é crueldade. E ela com toda a violência que Roma estava vivendo, os soldados romanos pegando os cristãos e levando para a arena de Roma para ser devorado por feras, e ela abrigou todos os cristãos em sua casa juntamente com seu esposo, abriu a porta. E a gente não sabe o que é realmente o que é o cristianismo, né? Na verdade, a gente vê muito superficial, né? Quando a gente mergulha na história de alguns
de alguns personagens bíblicos, a gente vê que a gente temos muito mais que aprender sobre o cristianismo, né? Que eu acho que isso, o filme, o Paulo, né? O Apóstolo de Cristo, foi uma inspiração para todos nós que fomos ver esse filme. Muito bom filme mesmo. É verdade. Amém. Agora vamos com uma canção. Uma canção de Mercy Me. Isso. Como eu a sei banda Mercy Me, né? Isso. E a música é I Can Only... Como é que é, Eric? Fala Como eu tem sei um muito, inglês muito como bom. eu sei um inglês muito. Eu só posso imaginar o nome da música, É. tá certo? I Can Only Imagine. Que no caso Nossa, é da tô banda tendo uma aula Mercy de Me. inglês. É da banda Mercy Me. Ei, cara. Que inclusive vai tá rolando agora um filme que estreia no dia 31 de maio nos cinemas do Brasil, onde vai contar a história do vocalista dessa banda, que é o Bart Millard. E esse cantor, ele enfrentou muitos problemas com o pai dele, né? E, inclusive, essa música ela foi composta especialmente para contar um pouco dessa dificuldade que ele enfrentou com o pai dele. Então vamos ouvir agora essa linda canção que você vai ouvir também quando lançar o filme aqui no Brasil. Não, em primeira mão, hein? É, verdade. aqui também é cultura. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall?
is forever, forever worship you. I can only imagine. Amém. Bom, agora vamos para momento de reflexão, onde a palavra de Deus tem que ser levada sempre a sério. Não esqueçam que nosso Senhor, ele não brinca, não omite, ele simplesmente é transparente e fala a verdade. Se você tiver sua Bíblia pertinho de você, ou sua Bíblia digital no seu telefone, abra em Marcos 8, 34. Marcos capítulo 8, 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, meus irmãos, essa palavra veio algumas semanas atrás para mim. Hoje, como sempre, né, foi um momento de reflexão que eu estava no meu trabalho. E para mim, no que a palavra me trouxe, existem 3 fatos aqui. Hoje eu só vou falar de um. Posteriormente possa ser que eu fale futuramente sobre os outros 2. Mas hoje será falado sobre a parte negue-se. E eu vou fazer 2 perguntas para você. O que tem negado? O que tu tens negado, meu irmão? E o que tu tens aceito? Bom, negar-se a si mesmo não é algo tão fácil. Eu digo, como eu, que para mim é algo muito difícil. E para muitos é impossível. Mas eu não vou me ater ao contexto de negar-se e tudo mais. Eu vou um pouco mais a fundo na questão do ser cristão, na questão de ser diário, ser humano, certo? Eu digo que é muito fácil ser cristão. Postar vídeo no YouTube, viver o YouTube, Instagram, entre tantas outras fontes que a gente tem, Facebook. Dar confiança a fontes desconhecidas, que a gente nem sabe se é ou não de confiança. Uma geração dominada e sendo enganada por si mesmo, porque a gente acaba apostando enganações. E não indo para a fonte, direto à fonte, a palavra de Deus, onde se renova e onde é atualizada a cada manhã. Meu irmão, quando tu desceu as águas, se batizou, se confirmou e teve o elo, aquilo que tu não viu, mas o Senhor viu, o inimigo viu também, porque sabe para o caminho que onde você estava indo, que era para a luz. Mas aí, a partir daí começa o teu caráter cristão, das coisas que aonde você tem que caminhar. E muitas às vezes não se perdem nesse caminho. Agora eu te pergunto novamente, aos novos e aos velhos na caminhada, se todo dia eu pegasse a Bíblia pela manhã, como o meu bom dia compartilhado com Deus, isso não mudaria algo em minha vida, na sua vida? Eu acho que mudaria muito. Aceite o que o Senhor tem para a sua vida. É o melhor. Não é pequeno, não se vende, não se troca. Se conquista com o Senhor e foi dada pelo seu Filho Jesus Cristo em uma cruz. Meu irmão, que a palavra de hoje foi curta, na verdade, mas aquilo que o Senhor tem é eterno.
E eu creio que o Senhor tem maravilhas para a sua vida, para a minha, para a nossa. Que o Senhor Jesus abençoe a todos que estão nos ouvindo e aqueles que possam nos ouvir posteriormente. Amém? Vamos então para a segunda dica do Prêmio Surpresa dessa noite. E já tem gente se manifestando aqui sobre o fim do Durex, né? Algumas pessoas falando que pode ser alguma coisa relacionada a papel, alguma coisa isso relacionada a mesmo. rolo. O Juninho falando que é árvore, né? O Juninho, tudo que ele vê, ele diz que é árvore. Acho que É ele quer ganhar alguma árvore aí. Então, Ele quer ser plantado. Né? amém. Que seja plantado. Amém. Então, o que acontece? A gente vai dar a segunda dica agora do prêmio. Depois da segunda dica a gente vai ouvir um louvor. E a gente vai voltar então com a nossa entrevista da noite. Que foi uma bênção, com certeza. De antemão já vou falar que a entrevista ela foi gravada mais cedo, né? Infelizmente hoje a gente não conseguiu fazer ao vivo. Mas ela tá muito boa. É uma entrevista realmente muito boa sobre missões, com foco mais em missões. Então você que tem esse desejo no coração de sair fazendo bem pelas pessoas, com certeza vai ser muito impactado pela entrevista nessa noite. Então voltando ao prêmio, a segunda dica do nosso prêmio da noite, a Andriele vai ler pra gente. A segunda dica tá lá em 1 Coríntios 13, 7. Já vão procurando aí a Bíblia de vocês. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Só um minutinho. Lá em 1 Coríntios 13, 7. Que diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Façam aí, deem seus palpites. Estamos aqui ligadinhos no WhatsApp da rádio, só esperando a sua mensagem. Masterson, como é mesmo o número da rádio? Bem, é muito fácil aí para você estar acessando aí, ó. Acesse o nosso aplicativo Rádio Graça e Paz SC ou pelo nosso site www.gracapazimbituba.com ou pelo nosso WhatsApp 996613938. Repetindo, o WhatsApp da rádio é o 996613938. Vamos agora com a música. Andriele, fala o nome da... Palanquim Pulsante. Seja o centro da minha vida,
Gisele Bosco, que já fez muitas missões pelo Brasil, né? A última missão que ela fez foi viajando para o interior, No Vale do Jequitinhonha. no Vale do Jequitinhonha. Então, ela que é a nossa convidada nessa noite, a gente vai deixar ela se apresentar e falar um pouco mais da experiência dela de missões nessa noite. Eu tive um encontro com Jesus em 1997 e atualmente eu estou morando em Florianópolis e em Bituba e tenho, né, desde 2003 eu recebi um chamado para trabalhar com crianças e tenho pedido para o Senhor me capacitar nessa área aí. Então, ano passado a gente tive a oportunidade de estar indo junto com alguns jovens de Imbituba para o Vale do Jequitinhonha e tenho algumas coisas, algumas experiências para contar, né, na minha caminhada com Cristo. Amém. Bom, primeiro eu vou fazer uma pergunta, né, que tem algumas perguntas, várias perguntas, algumas na minha cabeça, outras, né, que a gente preparou aqui. Aham. A primeira, né, que eu vou fazer para ti, né, se existe algum lugar que você sente no teu coração de fazer algum trabalho missionário, mas ainda não foi possível ir. Tem. Eu tenho no meu coração um chamado para Recife, né, em Pernambuco, e lá tem muita necessidade, mas eu ainda não tive oportunidade, ainda não foi aberta uma porta para eu estar lá servindo, né? Isso aí tá pendente ainda. E também tem um chamado, uma vez eu tive um sonho e o Senhor me mostrou, eu estava num vale, num lugar muito escuro e tinha uma placa de madeira e estava escrito Etiópia. Então eu sei que tem algo para Etiópia também, que está no meu coração. Até inclusive, né, Gisele, muitas vezes, né, tu me mandava, né, sobre essa questão, né, de crianças, de missões, não é que a gente não acredita, é difícil, né, é raridade a gente ver pessoas se doando para isso, né? É algo bem pequeno mesmo, são poucas as pessoas que são e fazem e têm o desejo de estar, né, com a obra, né, em relação a isso, né? Enfim, eu queria te perguntar assim, do que tu tirou pra tua vida pessoal, assim, em termos de tudo, né? O que tu viu, né? O que tu tirou pra tua vida pessoal, assim. Sim, para poder tá na obra, né? Isso. Olha, muita coisa, porque eu vou pedindo pro Senhor ir me guiando, né? E há uns 3 anos atrás, eu sempre tive esse sonho missionário, sempre tive vontade de ir, né, para o campo missionário, sempre tive esse desejo de estar por conta mesmo da obra, mas com filho pequeno, casada, o marido não tinha a mesma visão ainda e eu fiquei limitada, mas hoje eu olho para trás, eu vejo que foi um tempo de preparação também, porque nesse tempo que eu fiquei impedida de viajar, de tudo, ou de estar por conta da obra, foi o tempo também que eu gastei, né, me aprofundando na palavra, servindo em Bituba, servindo na minha localidade. Então foram experiências e também foi crescimento para mim, né? Eu creio que é uma preparação, o Senhor forjando o caráter, todas essas coisas. E há 2 ou 3 anos, eu não tenho exatamente assim, até mais, uns 4 anos atrás, o Senhor começou a me chamar mesmo para a obra em tempo integral. E aí eu relutei muito, porque eu tinha uma empresa de publicidade em Bituba, que era uma empresa bem próspera até, tudo assim, eu trabalhava, eu tinha até bastante liberdade de horário, como mãe era muito bom, tudo, mas o Senhor começou a me chamar mesmo para a obra em tempo integral. Eu tinha, meu desejo, o sonho que Ele colocou no meu coração é que eu pudesse estar com tempo livre para poder estar visitando pessoas, para poder viajar, né, quando eu tivesse que viajar, para estar livre, né, sem compromisso mesmo, para estar por conta das almas. E aí também para minha família, para eu ter mais tempo para cuidar da minha família, tudo. Então eu abri mão da minha empresa, vendi a minha empresa e
E tem uns 3 anos que eu tô só por conta mesmo de... A minha agenda é toda voltada para a família e para a obra, né? Então eu abri mão disso aí e já abri mão, né, de estar junto com os meus filhos, de estar junto com o meu marido, e graças a Deus eles entendem. O meu marido, ele me dá total liberdade também, mas querendo ou não, vamos dizer, qualquer viagem que a gente faça, passa 10 dias, né, a saudade aperta, tudo, mas eles entendem e nunca me cobraram assim, né, você vai, né, deixar a gente aqui. Nunca aconteceu nada disso assim. Eu tenho todo o apoio da minha família. E até algo que eu lembrei agora assim, né, que há uns anos atrás, na última Copa, um dia eu estava orando, buscando o Senhor, e eu tinha em casa TV a cabo, tinha internet e tudo, só que eu sou muito obcecada. Quando eu quero fazer algo, eu gosto de mergulhar mesmo. E então, até para usar a televisão, eu sou meio desequilibrada, né? E eu tenho buscado esse equilíbrio no espírito, né? Pedindo para o Senhor me dar equilíbrio. Mas em 2014, eu lembro que um dia eu estava num momento de consagração, orando, e o Senhor me falou: desliga a internet e a TV a cabo, porque estava roubando muito meu tempo. E o Senhor falou: ao invés de ver televisão, você vai ler a palavra, né? Ao invés da internet, você vai ler a palavra e vai orar. Você vai gastar o teu tempo se consagrando. E ali foi pesado, porque com adolescente em casa, tudo, né? E eu fiquei ali entre obedecer a voz que eu ouvi do Senhor muito clara e entre agradar a minha família, né? E eu tive que ser firme, porque a minha família também, os meus filhos também não tinham equilíbrio para estar usando ali a internet e a televisão, e o Senhor foi muito claro. Então eu já tive alguns momentos também que eu tive que ser firme em relação também aos meus filhos, né? No sentido até mesmo de mostrar para eles qual a importância da gente priorizar em agradar ao Senhor e o que o Senhor está direcionando para a nossa vida, e tá agradando as pessoas, mesmo que sejam da nossa casa, né? É negar a si mesmo, e às vezes a gente vai ter que negar alguém da nossa família, as pessoas que são mais importantes pra gente, né? Então tudo isso também fez parte do processo do Senhor de me levar, a me consagrar, para que também o amor dele pudesse se expandir em mim e eu conseguisse amar as almas e as vidas como ele ama, né? Não como ele ama, porque ainda falta muito, mas tá com esse sentimento no meu coração de que os campos estão brancos, né? E estão faltando trabalhadores. É isso. Agora a Ambiele vai fazer uma perguntinha, que ela tá agoniada. Eu queria que tu me contasse um pouquinho mais como foi a tua conversão, assim, lá no início, como foi teu primeiro contato com Cristo, teu encontro, assim, Sim. Como tu era e como tu é hoje, as mudanças que ocorreram na minha vida, né? Isso. Bom, vou resumir bem breve a minha infância para chegar até o momento da minha conversão. Eu nasci num lar que tinha muita discórdia, muita confusão, e quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais se separaram. E aí a minha mãe tinha que trabalhar, não tinha com quem me deixar, e me colocou numa escola que tinha na esquina da minha casa. Eu nasci em Brasília, e nessa época eu morava em Brasília, nós morávamos em Brasília. E minha mãe, como não tinha com quem me deixar para ela trabalhar, ela me colocou numa escola evangélica, chamada João Wesley. E ali eu comecei a ter o primeiro contato com o amor, né? Com a palavra. Tinha uma igreja batista na esquina de casa, e a minha irmã mais velha me levava lá, porque até curiosamente, né, ela ainda não é convertida, mas ela me levava porque ela gostava de um rapazinho lá da igreja, e ela me usava como desculpa para conseguir sair de casa para ir ver o rapazinho da igreja. E eu cresci ali durante uns anos, ali um tempo na minha infância, eu tive acesso, né, à palavra, mas eu não lembro, né? Eu sei disso, mas eu não lembro. E aí teve mais alguns 2, 3 momentos ali entre a infância e a adolescência que eu tive oportunidade de, através de amigas de escola, de ir numa escola bíblica, assim, um dia na quadrangular, um dia na assembleia e tal, mas eu fui criada numa religião espírita chamada Igreja Messiânica, que crê, né, uma doutrina espírita e misturada com oriental. Então eu fui criada ali dentro. Por um lado, isso me levou a ter fé em Deus, porque eu sabia que existia o lado espiritual, isso foi muito importante para mim.
mas por um outro lado não se falava de Cristo, né? Então eu não tive muito contato com o nome de Jesus. E ali na minha adolescência, eu sempre tive esse desejo mesmo de ajudar as pessoas. É interessante porque como eu cresci muito sozinha, com a minha mãe trabalhando, meu pai fora de casa, né, eles separados, eu fui sempre muito sozinha. E então hoje eu vejo assim, né, como o Senhor me guardou, até princípios mesmo, assim, da palavra que eu nunca tinha ouvido, eu sabia o que era bom, o que não era para nós como pessoas, para o próximo, né? Mas com o tempo eu fui tendo, né, meus desvios de caráter. Então mentira, prostituição, alcoolismo, fui entrando para esse lado aí, tentando suprir o vazio, né? E como eu sofri uma rejeição muito grande na minha infância ali por parte do meu pai, eu acredito que isso tem um pouco a ver, eu sempre fui muito carente, então, só que a minha carência eu transformava em ser carinhosa com as pessoas, né? E sempre fui muito de mendigar atenção, aceitar qualquer esmola de carinho, eu aceitava, né? Então, nesse vazio que eu tinha, eu acabei tentando suprir, né, a carência mesmo, namorando, né, me relacionando com outras pessoas que, na verdade, eu nem escolhia, mas me escolhiam, né? E acabei tendo uma vida um pouco promíscua nesse sentido, porque quando a pessoa tem raiz de rejeição, ela tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade, né, de se retirar quando precisa se retirar de algum lugar. Então eu tava me perdendo muito, assim, né? Eu fui indo para um caminho, assim, que hoje eu olho para trás e falo, se não fosse o Senhor, eu teria realmente me matado, porque eu sempre fui muito depressiva mesmo. E aí chegou, ali nos meus 16 anos de idade, eu arrumei um namorado que ele tinha envolvimento com drogas e eu queria muito ajudá-lo. E aí eu achava que se ele se apaixonasse por mim, ele ia largar as drogas. Eu tinha esse sonho, né, de que eu tinha que fazer o bem para alguém. Eu não sabia como ajudar, né? E também, só reiterando ali, eu cresci num lar com alcoolismo, né? E acabei indo para o alcoolismo muito cedo também. Então, mas eu não sabia como ajudar as pessoas que tinham vícios, né? E eu era muito amiga desse meu namorado aí, e eu não queria aquela vida pra ele. Eu pensava, se ele estava se apaixonando por mim, eu pensei, bom, se eu der corda, ele vai se apaixonar e vai largar as drogas, né? E minha cabeça era muito tumultuada. Hoje eu vejo que era um campo de batalha muito fácil pro inimigo trabalhar ali, não tinha muita batalha pra ele. E eu acabei engravidando, né, aos 16 anos desse rapaz, só que eu não o amava, né? Mas a gente terminou o relacionamento, quando eu engravidei, a primeira coisa que eu pensei, agora eu vou ter realmente uma pessoa que me ama de verdade. Porque eu não me sentia amada, não me sentia segura no amor de ninguém, né? E como esse namorado, mesmo apaixonado, continuou usando droga, eu pensava, ele não me ama, se ele me amasse, ele não continuaria usando, né? Então eu sempre fui muito carente, e quando eu engravidei, eu fiquei feliz até, porque eu pensei, alguém vai me amar de verdade, eu vou ser a pessoa mais importante na vida de alguém, a partir de agora, né? Então, assim, durante a gravidez, eu fiquei em estado de graça mesmo. Foi uma fase muito linda, assim, de muito amor mútuo, né? Eu pelo bebê e, com certeza, né, o bebê por mim. Mas quando meu filho nasceu, passou um ano que ele nasceu, o vazio voltou. E eu comecei a não querer estar junto dele, nada. Eu comecei a entrar numa crise muito profunda. Então, por várias vezes, eu senti aquele vazio, pra que eu vivo, né? Pra que eu tô aqui? Que vida é essa, né? Nem com um filho que me ama, que era doido por mim, eu queria, eu tinha uma necessidade tão grande de me sentir amada, mas a gente sabe que o amor era do Senhor, que eu precisava, que o amor do meu filho não era suficiente. E parece que foi assim, como se, já que o amor dele não me supre, então eu também não quero ele mais. Então eu acabei também tendo uns momentos de rejeição ao meu filho, daquela questão de ter que parar a vida para cuidar dele, uma adolescente, tudo. Então nessas crises aí, a gente acabou, eu e o pai dele, a gente tentou retornar ao relacionamento depois de um tempo e não dava certo, não estava dando certo. E ele, durante a fase da minha gravidez, ele se converteu.
E eu não queria nem saber, né? Eu queria saber do meu filho. E aí ele começou a orar e eu não deixava ele acompanhar a gravidez, porque como ele era um drogado, eu dizia que o meu filho não ia ter um pai drogado. Então eu afastei ele completamente de mim durante a gravidez, não deixei ele acompanhar o parto, nada. Então ele foi obrigado a ir pro joelho, ele foi orar. E no tanto que ele orou por mim, eu comecei a sentir, né? Hoje eu vejo que era a água do Senhor me quebrando, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Chegou uma hora que eu comecei a sentir, né? Que eu estava sendo desumana com ele, estava sendo desumana com meu filho, tudo. E quando eu comecei a me aproximar dele de novo, por ele não estar muito firme como ele deveria estar, e por ele querer tanto estar comigo e com o filho, já que eu tinha proibido ele durante 1 ano de ter contato comigo, né? Com a criança, ele acabou se afastando da igreja. E então ele não me levou, né? Eu tirei ele da igreja. E ele se perdeu pior do que antes, né? Ali vem a questão do 7 vezes pior, né? E aí, quando eu comecei a perceber que ele estava pior do que ele era antes, eu comecei a incentivar ele a voltar para a igreja, tudo, e dali ele já não queria mais. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um Novo Testamento na minha casa, que a minha irmã ganhou na 4ª série, quando ela tinha 10 anos, eu tinha 6 anos de idade, ela ganhou esse Novo Testamento. E era a única Bíblia que tinha lá em casa, era a única escritura que tinha na minha casa, era esse Novo Testamento. E nessa crise toda, entre mim, ele, eu com a vida, eu com Deus, eu com meu filho, eu com o pai do meu filho, eu com a minha mãe, a gente tinha muito atrito, tudo, né, com as minhas irmãs, eu não me entendia com ninguém, eu comecei a ler o Novo Testamento. Eu li um livro que tinha lá em casa também, que a minha irmã tinha ganhado no aniversário dela, que era um livro que falava sobre a Bíblia, e aquilo me incentivou a ler a Bíblia. Então eu peguei o Novo Testamento ali, Salmos e Provérbios, aquele azulzinho que os gideões dão, e li ele todinho. E no que eu li, eu me converti lendo o Novo Testamento. No final tem uma oração que a gente faz ali, né? E eu entreguei a minha vida ali, dentro de casa, lendo sozinha, né? Mas ainda assim não conseguia ir numa igreja, mas já estava me voltando para o Senhor, né? Antes disso, na época depois que eu já tinha ganhado meu filho, um pouco antes, eu comecei a frequentar um centro espírita kardecista. Na procura que eu comecei a ter por Deus, eu comecei a procurar o centro espírita kardecista. E lá eu ouvi falar no nome de Jesus pela primeira vez, de uma forma que o nome de Jesus entrou. Eu falei, meu Deus, né? Hoje eu olho para trás e eu falo, quando o Senhor te quer, Ele usa o que for, né? Para te trazer para Ele. Porque dentro de um centro kardecista que o nome de Jesus se tornou doce para mim e atraente. Até então eu tinha até um certo preconceito com Jesus, né? E quando eu vi algumas frases assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu falava, nossa, ele se acha, né? Eu pensava assim. E aí, quando eu ouvi dentro de um centro kardecista o nome de Jesus, o nome dele entrou dentro de mim. Então eu comecei a perdi o preconceito contra ele, né? E aí foi aí que eu tive abertura depois para ler o Novo Testamento e admirá-lo e começar a ver, não, é o cara, né? É ele que eu tenho que seguir, né? E então passou ainda mais um tempo, e aí um ex-namorado meu, da minha adolescência, antes desse pai do meu filho, eu tive um namorado aos meus 14 anos de idade, que assim, até então tinha sido a paixão da minha vida, né? Eu era louca por ele. E ele também, sempre os namorados com envolvimento com drogas, tudo. E ele se converteu, né? Em 97, comecinho de 97, ele se converteu. E como eu ainda tinha uma queda por ele, e já estava naquela crise toda com o pai do meu filho, isso, né? Eu ali já com 19 anos, ele falou, Gisele, eu tô indo na igreja. Só pulando, eu estava morando em Belo Horizonte nessa época, tá? Eu fui para Belo Horizonte em 82. E isso foi em 97. E aí, como eu tinha uma quedinha por ele ainda, ele falou, Gisele, eu me reunindo na Igreja Batista da Lagoinha, me converti e tal, eu queria que você fosse comigo um dia lá, né, no culto. Aí eu, com certeza, né. Aí fui com ele no culto, eu lembro que teve um momento do apelo, ele ficou olhando pra mim, perguntou, você não quer ir lá na frente? Eu falei, não, tá bom assim, mas eu gostei de ter ido no culto, só que não tinha dado aquele clique ainda.
Mas aí, como eu tinha uma quedinha por ele, eu falei, se ele me convidar de novo, eu vou, né? Pra estar perto dele e tal. E daquela carência toda, né? Que eu não sabia quem ia suprir aquela carência. E aí um dia eu estava trabalhando com publicidade, eu estava trabalhando numa cidade 300 quilômetros de Belo Horizonte, que era Juiz de Fora, indo para o Rio de Janeiro. E eu tinha acabado de comprar um carro e eu queria ir dirigindo de carro, porque eu sempre ia de carona com a equipe de trabalho. E eu falei, não, eu quero ir com o meu carro, já que eu comprei o carro, eu vou com o meu carro. E aí ele trabalhava, esse meu amigo aí, esse crush aí, né? Ele trabalhava no Rio de Janeiro. E aí, Juiz de Fora na metade do caminho. Aí eu falei com ele, ô Eduardo, vamos comigo até Juiz de Fora pra eu não viajar sozinha, porque é a primeira vez que eu vou pegar a estrada, e você vai de lá... não precisa me dar gasolina, nada. Só ir comigo. E aí, no caminho, ele começou a me contar que ele estava participando do evangelismo na igreja. E ele estava com aquele panfleto, um folderzinho que eu tenho ali, ele comigo, que eu carrego sempre comigo, que chama As 4 Leis Espirituais, que eu não sei se vocês conhecem. E aí eu falei, como é que funciona? Ele falou assim, a gente bate de porta em porta e a gente lê essas 4 leis espirituais. E no final a gente pergunta para a pessoa se ela quer entregar a vida dela para Jesus. E eu dirigindo na estrada, bem concentrada na estrada, primeira vez que eu pegava a estrada era muito perigosa, cheia de curvas e tudo. E aí eu falei assim, como é que funciona? Então lê para mim aí para eu ver como é que é. E ele começou a ler para mim as 4 leis. E no final ele falou, e aí se você quiser, você pode fazer uma oração entregando a tua vida para Jesus, o controle da tua vida para ele. Eu falei, eu quero. Aí ele pegou, fez a oração, eu repeti, dirigindo, nem prestei muita atenção no que eu estava falando, mas o Espírito entrou. E ali entrou o refrigério que eu sempre busquei a minha vida toda, entrou o verdadeiro amor. Ali meus olhos brilharam, o sorriso se abriu, eu falei, o que aconteceu, né? Eu não fazia nem ideia. E deixei ele na rodoviária lá, ele seguiu o caminho dele, e eu virei outra, assim, foi numa segunda-feira de manhã, nem lembro, acho que foi... Exatamente, eu não lembro, foi em abril. Eu sei que o dia que eu, na igreja, entreguei minha vida foi dia 19 de abril de 97, mas foi numa segunda-feira antes. E aí eu comecei a sentir vontade de ouvir louvor. Comecei a, como eu trabalhava na rua, né, como vendedora, eu andando de carro assim, eu falei, vou procurar uma igreja, ver se tem uma igreja aqui que eu possa ir. Comecei a ter vontade de igreja, ouvir a palavra, louvar o Senhor lá, né, em algum lugar com irmãos, tudo. E aí eu achei uma igreja batista lá, acho que foi na quarta ou na quinta-feira tinha culto, eu fui no culto, sentei lá atrás, né, e o tempo todo tinha um pastor pregando e tinha um pastor auxiliar que não tirava os olhos de mim. E eu pensei, meu Deus, será que esse homem tá dando em cima de mim, né? Que esse homem não para de me olhar. Eu era muito, né? Ainda tava com a mente bem poluída ainda. E aí, quando acabou o culto, eu peguei, saí rapidinho, já tava lá tirando o carro do estacionamento. Esse pastor chegou pra mim e falou, irmã, o Senhor mandou eu falar com você. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você faz, eu não sei onde você mora, mas Deus falou que não era pra deixar você sair daqui sem eu marcar um horário pra conversar contigo. Aí eu achei estranho aquilo, né? Falei, tá. Aí a gente tava ficando no centro da cidade, num apart-hotel lá. Aí eu falei, eu fico num apart-hotel, embaixo tem uma cafeteria. Se você quiser, amanhã, na hora do almoço, a gente pode se encontrar pra conversar lá. Ele falou assim, porque o Senhor mandou. Aí ele já chegou no dia seguinte com a Bíblia dele e chegou com um livro em seus passos que faria Jesus. E ali ele sentou e ele perguntou, tem quanto tempo você vai na igreja? Eu dei ele para mim dar os primeiros passos ali. Aí ele falou do amor do Senhor, eu falei que eu cria, né, que eu era de outra religião antes, que eu acreditava ainda em reencarnação, eu acreditava que a gente tinha contato com os mortos, e ele foi me explicando que não, que somente Jesus ressuscitou, todos os outros líderes religiosos estavam mortos e enterrados. Eu falei, não, então eu tenho que seguir esse aí que ressuscitou, né? E aí ele foi, assim, muito usado por Deus, me emprestou aquele livro para eu poder ler, falou, lê esse livro aqui. Eu engoli o livro, porque eu estava morrendo de fome, né? Li o livro, assim, e fiquei cada vez mais apaixonada pelo Senhor.
E ali eu fui seguindo minha trajetória, ali eu parei, né, de buscar em relacionamentos o que eu precisava, que era o Senhor, né, e comecei a buscar nele, mas teve as fases, né, de queda, de afastamento da igreja, teve alguns momentos, né, de apostasia, onde voltava todo aquele vazio, né. Voltava a tristeza, voltava a angústia, voltava a solidão, a carência, a raiz de rejeição. E Deus foi me chamando cada vez mais, né? Então já se fazem 21 anos, fez agora dia 19 de abril, que o Senhor está insistindo comigo, né? E em cada experiência foi boa, porque hoje quando eu vejo pessoas se afastando da comunhão, eu consigo visualizar quando a pessoa está prestes a cair, com determinadas situações que ela está passando, eu falo, olha, não vai por aí que vai cair, eu já caí assim. Então tudo o Senhor transforma em bênção, né? Então minha conversão foi o quê? Para suprir todo o vazio que eu tinha mesmo, e só Jesus preenche, não tem como. Adriane, mais alguma pergunta? Como surgiu a vontade de fazer missão? Como despertou esse desejo no teu coração? Um dia eu tava numa... Daí esse pai do meu filho, numa das fases que eu me desviei, né, eu reencontrei o pai do meu filho. E ele sempre me cobrou que eu não casei com ele. Ele falava, por que você não quis casar comigo? Ele sempre quis constituir uma família. Então eu fui para Belo Horizonte, fiquei 1 ano lá em Belo Horizonte, e fomos morar juntos lá numa época lá que eu estava desviada e tal. E depois de 1 ano que eu estava lá, a gente não dava certo, até porque eu estava desviada e ele também, né? Então não tinha como dar certo. E aí, eu lá numa crise, um dia na varanda do apartamento, assim, tinha uma vista muito bonita, e ele a gente não sabia se a gente ficava junto, se a gente separava, se eu vinha embora para Florianópolis, ou se eu ficava lá morando sem ele e só com os meus filhos. Eu tava bem perdida, sem saber o que fazer, se eu ia ficar sozinha ou com alguém, porque também eu não tinha coragem de ficar com nenhuma outra pessoa, porque eu sabia que se era para ficar com alguém que fosse o pai do meu filho, eu tinha, né, minhas convicções. E aí eu tava na varanda falando, o que eu faço, né? Resolvi falar com Deus, né? Achava que era com meus botões, mas era com Deus. Falei, o que eu faço? Fico aqui, vou embora, fico com ele, volto pra ele, não volto pra ele. Tava bem assim, sabe, preocupada com a minha vidinha, meu relacionamento amoroso, né? E pouco preocupada com o resto do mundo. E aí eu ouvi uma voz dizendo assim, com tanta criança morrendo de fome e você tá preocupada com isso? E aí deu aquele clique, né? Porque foi a voz do Senhor, muito clara, muito doce, mas muito convincente, que abriu meus olhos. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu vivo pra mim, por isso que eu não sou feliz, porque eu vivo pra mim, né? E aí eu comecei a lembrar de quando eu estava na presença do Senhor, que eu sempre fui muito envolvida com evangelismo, com atividades na igreja, eu sempre fui muito de mergulhar de cabeça. Mas o inimigo, quando as pessoas se afastam, ele vai cegando o entendimento, vai te fazendo esquecer das coisas boas do tempo de comunhão da igreja, de comunhão com ele, né? E aí eu falei, meu Deus, aí naquela semana seguinte ia ter um encontro com Deus, um retiro, né, que a Lagoinha fazia lá. E eu falei, nossa, eu vou naquele encontro com Deus, eu quero voltar pro Senhor. E eu quero ajudar essas crianças que estão morrendo de fome aí, que eu não sei quem são, mas vinha na minha mente assim, Nordeste. As crianças do Nordeste. Vinha isso na minha mente. E aí eu voltei pro Senhor e comecei a orar, perguntar pro Senhor, né, como é que eu vou ajudar essas crianças? Eu não sabia como, mas tudo tem o tempo de preparação. E então eu lembro que em 2004, isso foi em 2003, aí eu lembro que em 2003 mesmo eu tive contato, eu vi que existia uma missão chamada Visão Mundial, que atendia crianças carentes do Nordeste. Daí eu já comecei a ajudar financeiramente, sempre comecei a procurar saber como funcionavam as missões, onde tinham missões sérias, que eu pudesse, a princípio, pelo menos financeiramente ajudar, já que eu tinha meus filhos pequenos e eu não tinha como estar saindo para viajar, para fazer nada, né? E então começou ali, né, naquele momento ali, em 2003.
E depois, assim, eu gosto muito de viajar, então à medida que eu fui me firmando no Senhor, toda vez que eu viajava, eu falava, Senhor, me usa nesse lugar, alguma coisa de útil eu quero fazer aqui, eu quero ganhar do Senhor e também quero dar, né? Então todas as viagens que eu sempre fiz a turismo, a passeio ou a trabalho, eu sempre colocava o Senhor na frente, né? E o Senhor sempre dava uma oportunidade de servir de alguma forma, nem que fosse para uma única pessoa. Mas um dia nós estávamos, eu e meu marido, em Recife, a gente tinha ido a trabalho, e no domingo nós fomos num culto numa igreja lá. E chegando no culto, na hora do louvor, o Senhor falou comigo assim, eu tenho uma grande obra para você nesse lugar. A mesma voz que disse das crianças, disse nesse dia no culto. Eu parei a chorar e pensei, vou me mudar para Recife, né? Mas ainda não era a hora, o Senhor ainda está trabalhando, ainda não foi. Mas quando foi ano passado que surgiu a oportunidade mesmo de sair para uma missão, né? Sair para isso, para atender um campo missionário. E aí foi essa viagem para o Vale do Jequitinhonha. Mas eu lembro que em 2003, até quando o Senhor falou comigo sobre essa questão das crianças passando fome, o Senhor falou comigo, missões, né? E eu lembro que o Senhor me deu até uma estratégia. Ele falou assim, se cada filho meu doasse R$1 para missão, missionário não passava fome. Mais pessoas estariam sendo alcançadas. E aí eu cheguei lá na Secretaria de Missões da Lagoinha, e eu cheguei e falei com a secretária, falei, olha, o Senhor mandou dizer isso, isso, isso. E aí ela falou assim, eu falei assim, eu não sei como eu posso servir em missões, porque eu tenho 2 filhos pequenos, mas eu não falei da Giovana, né? Giovana é minha outra filha que eu tive depois de 6 anos que eu tive o Ian, né? Com uma pessoa com quem eu me casei aqui em Florianópolis. Depois, aí isso é outro detalhe, que também não deu certo, porque era outra questão também de droga que eu queria ajudar. E aí, eu lembro que depois, como é que eu vou para missões? Não tem como. E eu cheguei na Secretaria da Lagoinha e disse isso. E aí a secretária falou, amém, né? Vou repassar para os pastores responsáveis essa visão, essa palavra que você teve sobre R$1, né? Aí eu lembro que muitos anos depois, né? Eu fui em Balneário Camboriú, fui numa igreja, visitar uma igreja, e tinha lá um cofrinho para ajudar as crianças que são atendidas na Índia, as meninas dos Olhos de Deus, que é outro ministério que eu sou apaixonada, que eu acompanho também, de meninas que eles compram, né, da prostituição para poder comprar. A igreja compra essas crianças para elas não irem para a prostituição, porque elas são compradas para a prostituição. Então eles tiram da prostituição e levam para a igreja. E aí tava lá um cofrinho e tava com R$1 você ajuda a salvar uma vida, doe R$1. Eu falei, nossa, né, aquela visão que você me deu lá atrás de R$1. Então, assim, sempre foi no meu coração, o Senhor sempre colocou missões. E o que eu entendi ano passado, quando eu estava indo para o Vale do Jequitinhonha, que seriam 10 dias, o Senhor me mostrou que a princípio é assim que Ele quer trabalhar comigo. Missões curtas. Então, eu me envolvo financeiramente, me envolvo também levantando recursos, me envolvo com intercessão, e tenho feito um trabalho agora com crianças aqui na igreja local, que o Senhor tem me capacitado, porque eu sempre tive pavor de mexer com criança, e o Senhor já me mostrou que a princípio Ele não vai me deslocar daqui para Recife, mas eu vou fazendo pequenas missões até Ele trabalhando o que precisa para algo maior que Ele tem para mim, que eu tenho certeza que a minha vida é isso aí, né? Meu futuro é esse, meu presente é esse, e é disso que eu vivo, né? De missões diárias. Então o Senhor falou, faz missões onde você tá. Então aonde eu tô, eu procuro fazer missões. Amém. E tu falasse ali, né, que era no começo o prazo dos filhos era um pouco complicado. Como tu faz para conciliar isso com a tua família, com teu esposo, com os teus filhos? O meu filho hoje ele já está com 24 anos e minha filha com 18. Os dois estão fazendo faculdade, então assim, eles são muito independentes. A gente sempre se mudou muito, então eles são muito fáceis de se adaptar a tudo. E a minha família, eu sempre pude contar muito com a minha mãe, com as minhas irmãs. Então meus filhos sempre se acostumaram também nas casas dos outros, né? Não só na minha casa, debaixo da minha saia. Então por mais que eu cuidava, por mais que eu sempre dei muita liberdade também.
Então eles não sentem muita falta de mim, não. Eles são bem de boa, assim, né? Ainda mais nessa fase que eles estão buscando o futuro deles, a vida deles. E o meu marido, quando eu o conheci, eu estava desviada, porque eu me desviei 2 ou 3 vezes nesse caminho, assim, de sair totalmente da igreja e ir pro mundo mesmo. E quando eu o conheci, eu estava no mundo, né? Tinha acabado de me desviar. E aí a gente teve um relacionamento muito complicado durante 4 anos. Sempre foi muito difícil o nosso relacionamento. E um dia o Senhor me chamou, em 2008. Eu lembro que o Senhor me falou: ou eu ou nada, você não vai conseguir ser feliz sem mim. Não tinha jeito. Ali eu voltei e não saí mais, né? E aí eu cheguei pra ele e falei: olha bem, a minha vida antes de eu te conhecer era Cristo e a igreja. E eu era feliz, eu era muito feliz. E coincidiu de, assim que eu larguei a igreja, assim que eu me desviei, eu te conheci. E você nunca vai conseguir suprir o vazio que eu tenho dentro de mim, porque só Cristo preenche, isso eu tenho certeza. Então, assim, eu vou te dar a opção. A gente já estava praticamente separados. Eu falei: eu vou te dar a opção. Ou você aceita eu seguir esse caminho e vem seguir junto comigo, andar junto comigo, ou não vai dar certo porque eu não vou andar junto contigo no teu caminho, né? Ou tudo ou nada, porque eu quero é Jesus. O amor da minha vida é Jesus. Eu quero viver para Cristo, morrer para o mundo e viver para Cristo. E se você quiser me acompanhar, você vai ser bem-vindo. Eu te ajudo na nova caminhada, a gente vai se ajudando. E se você não quiser, eu te respeito. Você pode seguir tua vida, que eu vou seguir a minha com Cristo, né? Eu não estou nem interessado em casar com ninguém. Eu quero é Cristo, eu quero servir, eu quero voltar a ter a alegria que eu tinha na presença do Senhor. E eu lembro que eu estava com a minha Bíblia na mão, assim, eu chorando, né? Eu falei: esse livro aqui é o melhor livro que existe, e se você quiser, né, nessa caminhada comigo, a gente vai seguir junto. E ele falou: eu quero. Só que na verdade ele não queria, ele queria eu, né? Então foi um trabalho muito grande, né? Assim, tem 10 anos que ele decidiu seguir esse caminho comigo, mas durante muitos anos ele seguiu por minha causa, né? E foi muito penoso, ainda às vezes, muito trabalhoso. Mas uma coisa ele tem certeza, que ele nunca vai ocupar o lugar do Senhor na minha vida. Então, como ele sabe disso e ficou muito claro para ele que a minha vida é essa, que só assim eu sou feliz, ele sempre respeitou e ele tem também um chamado com crianças. O Senhor deu para ele um chamado com crianças. E ele fala que assim, direito é de pequenininho. Depois de grande já tá todo, não tem jeito. Eu falo: tem jeito. Mas ele tem a visão de trabalhar com crianças também. E aí eu digo pra ele: você não é obrigado a estar me acompanhando em tudo que eu vou e tudo que eu faço. Mas não me impeça que eu vá. Porque você vai ter uma pessoa triste e frustrada do seu lado. E não vai ter, porque eu não vou abrir mão do meu chamado por causa de nada nem de ninguém. Então todos têm muito respeito por isso, admiram, né, essa coragem de eu abrir mão de tudo e de todos pelo chamado, pela visão que o Senhor me deu. Procuro ser uma mãe amorosa, né, uma mãe cheia do Espírito Santo, uma esposa cheia do Espírito Santo, uma filha cheia do Espírito Santo, mas a minha família já viu como eu vivo longe do Senhor. Então, inclusive a minha mãe, que ainda não frequenta a igreja, ainda todo mundo vê a diferença quando eu estou na presença do Senhor e quando eu não estava. Então, todos querem que eu faça o que eu fui chamada, porque eles querem me ver felizes. Eles querem me ver feliz. E eles veem que eu só fico feliz assim. Eu só consigo encontrar a paz dessa forma. Então, eles respeitam muito e não me impedem, me incentivam, né? E admiram e apoiam totalmente. Só ficaram bravos mesmo quando eu tirei a internet e a TV a cabo. O resto eles apoiam em tudo. Não ficam assim: você vai demorar, ou você, né? Não. Eles apoiam. Bom, Gisele, agora a gente vai encerrar com a última pergunta, né? Uhum. Nosso tempo, né? Não podemos prolongar, e principalmente o teu, né? Teu tempo. Bom, agora eu vou passar a pergunta pro Masterson. Tá, joia. Olá, Gisele. Olha, eu tô arrepiado. Tudo bom? Tudo. Eu tô arrepiado. Tudo jóia, paz do Senhor. Paz do Senhor, querida. A gente tá escutando aqui a sua história e a gente fica arrepiado. Que bagagem que você tem para a obra do Senhor, né? Uhum. Na verdade, glória a Deus por isso, né? Que é Ele que colocou. Amém.
Eu tenho duas perguntas, na verdade. Agora só uma, é quase do tempo mesmo. Aham. Que dica você daria para alguém que quer iniciar um trabalho evangelístico através de missões? Olha, a dica principal é ser cheio do Espírito, é buscar ser cheio do Espírito e estar com a armadura do Senhor. Porque sem isso você nem consegue nem atacar o terreno do inimigo e nem se defender também, né? Está em Cristo. Quando a gente está escondido no Senhor, nada te para, nada te impede, né? E o principal, quando a gente é cheio do Espírito, uma coisa que eu tenho muito claro, o Senhor falou para mim: seja cheio do Espírito, que se você for cheio do Espírito, você vai amar as pessoas como eu amo, você vai ter a minha alegria, você vai ter a minha paz, você vai ter a minha sabedoria. Então, o segredo é ser cheio do Espírito, é ser encher do Espírito todos os dias, né? E a palavra dá a dica como se encher, né? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, falando entre si. Isso significa que é o quê? É tendo comunhão com os irmãos, que a gente também se enche com o Espírito. Então, a dica que eu dou é essa, né? Faça missões na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, no teu bairro, né? Vai para as praças, vai de casa em casa, né? Aonde você estiver, seja luz e seja sal. Só que isso não tem como ser, porque é o Senhor quem é isso. Então só nele a gente consegue ser isso, né? E então a dica é essa: não faça nada na força do braço. Sempre busque todas as manhãs, né? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, seja aqui a 1 metro de mim, seja a 1 milhão de quilômetros. Eis-me aqui. Essa é a dica que eu dou. Se dispor e deixar o sonho, o projeto do Senhor se cumprir. Porque nesse ponto aí eu sofri uma pressão da minha família em certo ponto, de que não quis fazer faculdade, não quis seguir uma carreira, né, que dá dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro com o meu trabalho. Nesse ponto, quem não é do Senhor não entendeu ainda, né? Mas respeitam porque eu tô feliz, né? Então, assim, tem pessoas, uma vez eu ouvi isso, tem pastores que deveriam ser médicos e tem médicos que deveriam ser pastores. A gente tem que saber o que o Senhor quer de mim, né? Eu sou um evangelista, eu sou um pastor, eu sou um profeta, eu sou um mestre, eu sou um apóstolo. O que eu sou? Qual homem-dom eu sou, né? E ali seguir o que o Senhor determinar, porque só vai ser feliz e só vai conseguir cumprir a missão para a qual foi criado e chamado quem sabe o que veio para fazer aqui, o que o Senhor quer de cada um, né? Então, primeiro, descobrir o chamado. Missões em todo lugar. Evangelismo é você, é o teu testemunho, né? O resto o Senhor vai acrescentando, Ele vai mandando, Ele vai trazendo e se deixar mesmo ser guiado pelo Espírito. Que isso é o mais difícil, porque a gente quer andar por vista, né? E quer andar pela nossa voz e a voz dos outros. Então, sem comunhão com o Senhor, não tem como saber para onde ir. Porque só perto dele que a gente ouve a voz e reconhece a voz dele, né? Sim. Bom, Elisele, vou começar pela Andriele, né? Pode começar, Andriele. Quero te agradecer por tirar esse tempo pra gente, né? A gente incomodou bastante essa semana. Foi um prazer, Mas a gente agradece muito porque missão é uma coisa que nós devemos fazer diariamente, né? No nosso dia a dia, Sim. Assim como tu colocasse. E é bom ouvir essas experiências, porque às vezes a gente não sabe ainda para o que foi chamado. Uhum. E ouvindo a experiência dos outros, a gente pode ser tocado e, né, através do Espírito Santo, entender que também pode ser o nosso chamado, né? Sim. E buscar no Senhor. E é honroso. E eu também quero agradecer a sua participação e dizer assim que Deus possa abençoar cada vez mais a sua missão. Amém. Né? Que Deus possa te iluminar poderosamente na sua vida. Porque Amém. Foi um prazer imenso de conhecer você, né? Porque Amém. A tua história serve de exemplo para todos nós aqui que estamos aqui presentes, eu, o Eric e a Andriele. Isso eu acho que brota uma sementinha nos nossos corações de a gente buscar mais pelo próximo, né? Porque Amém. Foi exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, falou, que a gente tem que amar incondicionalmente todas essas pessoas, né? Sim. Te agradeço e que Deus possa te abençoar, querida.
Eu que agradeço, né? Dou glória a Deus, né? Por tudo que foi colocado aqui, a glória de Deus mesmo. E agradeço a Deus mesmo porque colocou vocês aí para me dar essa oportunidade de estar contando a experiência também, né? E também quero agradecer o Eric aí pelo carinho todo de sempre. E também as ajudas que nós recebemos aí, né? De alguns irmãos, o Eric, a Raquel, para poder também estar levando suprimento para o Vale. E agradecer também, né, que o pastor Fabinho ali da comunidade cristã, que foi um dos incentivadores desse projeto do Vale de Jequitinhonha, junto com os pastores de Djalma e a Yolanda e a sua família. E então, assim, para mim foi uma honra, estou à disposição no que precisarem, né? E à medida que eu for tendo novidades, eu vou compartilhando. Amém, Gisele. Gisele, uma Amém. boa noite. Deus abençoe a tua vida, tá bom? Teu ministério. Boa noite. Tua família, Deus abençoe tá bom? também. Obrigada por tudo. Um abração. Fiquem na paz. Eu queria agradecer essa entrevista cedida pela Gisele hoje aqui pra gente. Com certeza, se alguém ainda tinha dúvida, ou se alguém sentia no seu coração de fazer missões, ou de ir pregar o evangelho, né, como está escrito no altar da nossa igreja. Então, se alguém tinha alguma dúvida, ou alguma incerteza, talvez algum medo, né, que essa entrevista sirva para abrir o coração das pessoas, para deixar de lado toda a timidez, como a Gisele falou, que ela tinha uma certa dificuldade para lidar com crianças, né? Mas que com esse trabalho ela aprendeu a lidar com as crianças e mais ainda ela descobriu que ela tinha um chamado para tratar com esse tipo de público, né? Esse tipo de pessoas. Então eu queria agradecer a Gisele pela participação dela hoje aqui. Eu sei que ela está nos ouvindo nesse momento, né? Assim como muitas pessoas aqui mandando mensagem pra gente e falando que estavam bem vidradas na entrevista. Algumas pessoas dizendo que estavam bem focadas mesmo, porque foi realmente uma entrevista um relato muito emocionante, né? De alguém que faz a obra do Senhor com amor, como a Gisele Bosco faz. Então, eu queria desde já também, aproveitando, mandar um abraço para a irmã Fátima, que está ligadinha no nosso programa. Ela que mandou uma mensagem ali no nosso site da rádio. Você pode mandar uma mensagem ou pelo site da rádio, pode mandar pro nosso WhatsApp também, que o Masterson tá aqui do lado e ele vai falar porque ele gosta de falar esse número. Fala, Masterson. É o 996613938. Esse é o número do WhatsApp da rádio. E também pode acessar também o nosso site, www.graquepazimbituba.com. Ou também temos a nossa página no Facebook, tem a página da Juventude, que é Jovens Avivados. Curtam a nossa página, hein? Isso, Jovens Avivados ICGPI, isso mesmo. tá certo? Igreja Cristã Graça e Paz de Imbituba, tá? Então, dando continuidade ao nosso programa, eu queria mandar um abraço também pro Marcos Vinícius e dizer pra ele que ele é uma pessoa muito abençoada e que não é coincidência ele estar ouvindo nosso programa nessa noite. Com certeza Deus tem um grande plano na vida dele e que toda a palavra que foi lançada nesse programa caia sobre a vida dele e que ele reflita, que ele leve no seu coração durante a semana e durante esse final de semana. E você que está em casa, que abriu mão de ir para uma festa, de ir para uma balada numa sexta-feira à noite, ou então você que está em casa, não numa situação muito boa, nós queríamos dizer que você também está no lugar certo, você está ouvindo o programa certo e que Deus vai abençoar a sua vida grandemente, né? Eu sempre gosto de falar dos vigilantes, né? Até alguns vigilantes me cumprimentaram. Aliás, um vigilante me cumprimentou, né? Agradeceu pela citação, mas é porque a gente sabe que quem trabalha à noite, como eu falei no programa anterior, muitas vezes está sozinho, né? Não tem com quem falar. Então, use esse programa para falar com a gente. Esse programa é um programa aberto. A gente está aqui, a gente é uma família. Né? Acesse aí acesse, conversa com a gente. Conversa com a gosta gente, de conversar com vocês. O Masterson gosta de conversar demais. Demais, eu gosto demais, agora. né? Se então, deixar ele conversa até amanhã de manhã. Fale com a gente, tá certo? Então a gente vai pra terceira dica do brinde surpresa. Até meio que um clima de suspense no ar, né? Calma. Silêncio. Deixa eu achar aqui um negócio. Isso. Já Vamos tem alguns pra- irmãos ali dando... Mas quem justamente. ganhar, Dando seus palpites, mas quem ó. ganhar esse brinde tem que dividir com nós, né? Ou não? Pois agora, depende do que é o brinde também. Viu como o Masterson esqueceu? Ele nem lembra qual é o brinde. Pois Então então. vamos lá. Terceira dica do brinde. Anotem aí. Recapitulando. Posso dar
Ô, rufo de tambores. calma aí, espera aí. Posso dizer aqui os palpites que já deram até agora? Pode, vamos ver. Aliás, vamos ouvir né? os palpites que a gente já teve até agora. DVD, Olha adesivo, amor, Amor? Amor? Muito amor pra vocês. Isso aí a gente É, já pode, ó. é, A gente papel, já deseja pra vocês. Ah, isso mesmo aí foi sem do ser um Juninho, brinde. então, o papel. X. X. O pessoal tá com fome, eu acho. É. É verdade, uma hora E dessa deixa eu vai ver com a aqui família. se teve mais algum. Árvore do Juninho de novo. O Juninho falou árvore de novo. novo? Eu não acredito. Não falou. Não falou. Eu tô pensando em ir lá arrancar É. uma árvore lá no meio do mato e levar pra ele. Seria Não, bom, hein? mas nós vamos plantar o Então, Juninho mas ali a na gente praça. não negou. Pode ser que seja uma árvore mesmo. Pode ser que o Juninho esteja levando esse brinde pra casa hoje e amanhã ele vai estar recebendo um lindo ramo na sua casa. Amém. Araucária. É. Uma videira, já pensou? Então, Boa. a nossa terceira dica, recapitulando. Primeira dica, tem a ver com o fim do Durex. Segunda dica, 1 Coríntios 13:7. A terceira dica é, te deixa satisfeito. É a terceira dica, te Boa. deixa satisfeito. Peraí, vamos. O que será? Ruffles, os tambores, Ruffles. te deixa satisfeito, tá certo? Assim como você tá a ouvir a nossa rádio nessa noite. Então vamos de mais uma música enquanto a gente prepara o nosso quadro que eu sei que você tá aguardando sobre os fatos da semana, onde a gente vai colocar aqui, né, em pauta os fatos mais relevantes da semana no mundo cristão. Eric, solta aquela música. Antes de mais nada, eu queria perguntar aqui. Só não vai me passar a música que eu não Não, eu tenho. queria perguntar aqui, Andriele, qual o gênero musical que tu mais gosta? Ai, que difícil. Ai, eu não sei, eu escuto qualquer música. Eu escuto da mais lenta, mais agitada. Eu não tenho... Tá. Masterson, qual o ritmo? É, um rockzinho é melhor, né? Masterson gosta de rock. Eric? Sou bem eclético em relação à música. Isso. E eu também sou muito eclético, gosto de rock, gosto de reggae, gosto de vários gêneros musicais. Então queria dizer que nosso programa é eclético e você pode pedir a música gospel que você quiser, que a gente vai estar reproduzindo aqui nessa noite, tá certo? Assim como, deixar registrado que a irmã Leonete pediu uma música, só que a gente não conseguiu localizar. Irmã Leonete, manda o nome do cantor do pra cantor, gente, hein, porque o irmã nome da Leonete. música tem vários resultados ali quando a gente pesquisou. Um abraço pra irmã Leonete, tá aí nos verdade. acompanhando, né? Grande abraço. Tá aí pedindo música, você também que tá nos ouvindo. Grande abraço, grande beijo pra irmã Participe. Leonete. Participa aí, galera. ó. É isso aí, as mamães estão de olho no nosso programa hoje, né? É. Já queria desejar desde já um feliz Dia das Mães pra todas vocês, que são guerreiras, com certeza. O pastor Edmar também pediu pra gente mandar um abraço também pra todas as mães, então já deixar registrado nessa noite, tá certo? Sobe o som, Eric. Vamos lá. Que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu.
fatos da semana. Vamos ler as últimas notícias que foram destaques da semana. Na quinta-feira, dia 8 de maio, um destaque no portal Guia-me, né? Um menino de 13 anos foi declarado morto, mas depois voltou à vida e chamou a atenção das pessoas em todo o mundo. Bem, a história desse menino de 13 anos, o nome dele é Trenton McNeil, de Mobley, Alabama, nos Estados Unidos. Estava na casa de um amigo andando com um pequeno trailer quando o veículo virou. Trenton salvou a vida de sua sobrinha de 4 anos, mas ele ficou gravemente ferido. O reboque caiu em sua cabeça. Os médicos do hospital de onde ele foi levado disseram que seu caso era sombrio. Ele teve 7 fraturas no crânio. A mãe de Trenton, Jennifer Hennedy, compartilhou sobre esse tempo angustiante. Tudo que vi foi uma maca com os pés para fora. Ele ficou morto por 15 minutos. Quando ele voltou, disseram que meu filho nunca mais seria normal. Eles me disseram que os problemas de oxigenação seriam tão ruins para o cérebro dele que ele ficaria como um vegetal, comentou a mãe. Depois de vários dias ouvindo que seu filho nunca se recuperaria, os pais de Trenton tomaram uma decisão difícil. Eles assinaram os papéis para doar os seus órgãos. 5 crianças precisariam de órgãos que combinassem com elas. Lembrou Randy, era injusto continuar trazendo de volta porque estava apenas danificando seus órgãos mais e mais. Mas Deus tinha outros planos para Trenton. Um dia antes dele ser retirado do suporte de vida, o garoto começou a mostrar sinais de recuperação. Ele mesmo compartilhou o que experimentou durante esse tempo. Eu estava em um campo aberto andando. Ele disse, não há outra explicação a não ser que foi Deus. Não há outra forma de explicar isso. Até os médicos disseram que é a mesma coisa, disse ele. Agora, embora seja um processo lento, Trenton está fazendo processos milagrosos em direção à recuperação. Ele ainda sofre dores nos nervos e convulsões, mas a sua atitude é positiva, até brinca com a equipe médica. Essa notícia ela foi destaque na semana, né? Não tinha como a gente trazer outra notícia senão essa, porque eu acredito que foi o grande destaque mesmo no mundo cristão nessa semana. Saiu no G1, saiu no BBC Brasil, saiu na Veja, saiu em vários portais realmente reconhecidos, né? Então a gente nunca deve esquecer o que Deus pode fazer pela gente, né? Como o Masterson acabou de ler a notícia, muitas pessoas já desacreditavam da vida do Trenton, mas Deus tinha um plano na vida dele, e quando Deus tem um plano na vida de alguém, não é um coma ou não é qualquer outra adversidade que vai impedir isso, não é mesmo, André? Sim, nosso Deus é o Deus do impossível, né? Às vezes a gente tem dúvidas, fica duvidando se realmente as coisas acontecem e esquecemos a grandeza do nosso Deus, esquecemos o quanto Ele é poderoso, quantas coisas Ele já fez, quantas vezes... Poxa, se Ele ressuscitou Lázaro, por que Ele não pode ressuscitar alguém hoje, nos dias de hoje? Exatamente, e a gente lembra que muitas pessoas, inclusive, enfrentam dificuldade, né? Principalmente quando as pessoas estão em coma e que os médicos já não detectam mais atividade cerebral, ou perto disso, muitas pessoas acreditam até o final, porque a gente tem fé, a gente tem que acreditar até o final, sim. Eu defendo a minha visão, eu defendo firmemente isso, e Deus pode operar, e com certeza como Ele operou na vida desse menino. E como diz a própria palavra de Deus, a última palavra é dele. É verdade. Masterson, qual é a outra notícia de destaque da semana? A outra notícia é meio triste, foi noticiário no canal de TV aqui do Brasil, e infelizmente a Venezuela está passando por uma crise política e uma crise humanitária. A Venezuela está passando por desabastecimento de alimento, com isso... Índice de inflação de mais de 700%. 800% esse mês foi. Isso.
Só para você ter uma ideia, Marquinhos, Andrelli e Eric, e os ouvintes da Rádio Graça e Paz que estão nos assistindo, nos ouvindo, aliás, pelo programa Atitude Jovem, 50 mil venezuelanos atravessam a fronteira do Acre para o Brasil. É São a famílias. estimativa, 50 mil, mais ou menos 50 mil venezuelanos vivem na cidade de Boa Vista, aliás, em Roraima mesmo, né? Uhum. Eles atravessam através de Pacaraima, que fica na fronteira Isso. com Boa Vista ali, e realmente está sendo um problema que o governo brasileiro está acompanhando de perto, né? Algumas comunidades indígenas, inclusive os moradores de Roraima, eles estão meio preocupados com essa situação, só que a gente deve entender sempre, né? A gente deve ser um povo acolhedor, porque a gente sabe a dificuldade que eles estão enfrentando lá. É uma situação muito complicada. Né? Além disso, o material de higiene, a higiene pessoal, está faltando na Venezuela. São filas quilométricas para poder comprar, né, 100 gramas de carne. Isso, ou até menos isso, né? Até menos isso. Uhum. E o salário do mulher venezuelano, e pior, são R$17 o salário do venezuelano. Equivalente a R$17. Equivalente a R$17. E isso que a Venezuela é o 5º maior produtor de petróleo no mundo. Exatamente. E importa, principalmente das suas riquezas naturais, importa o petróleo venezuelano para o Brasil e para os países sul-americanos. Que a ganância do homem. E nós vivemos... eu tive fazer um parâmetro entre um milagre de Deus de uma criança de 13 anos que voltou à vida, que morreu por 15 minutos, ele voltou à vida e está se recuperando. Isso é as pessoas têm que parar de ser gananciosas, né? Quem sofre é nós mesmos, nós seres humanos. A palavra de Deus diz que o homem, o perverso sempre perece, né? E os governantes mais corruptos, infelizmente, a população sofre. Exatamente, Masterson. Então fica a nossa oração pelo povo da Venezuela, dizer que desde já que a gente está junto com eles nessa luta, porque a nossa luta não é por uma bandeira de um país, mas a nossa luta é pela humanidade em geral, e a gente luta com certeza por condições mais dignas para todo mundo, assim como a gente vê a triste situação, né, dos países da África e também países vizinhos que estão perto da gente também estão passando por escassez de alimento e problemas tão semelhantes, né? Então fica a nossa oração para que o povo da Venezuela, para que a nação da Venezuela se recupere o mais rápido possível, né? Amém. Independentemente de quem está no poder, se for preciso, Deus vai mover, porque com certeza o poder maior vem dos céus. Bem, Amém. Então vamos continuar agora com o programa e a gente vai para a 4ª dica do nosso prêmio surpresa, para você já matar a charada e mandar ali no nosso WhatsApp, tá certo? Então eu queria que o Eric dessa vez Vai lá, Eric. lesse a 4ª e derradeira dica. A última. Vamos pra 4ª Que dica. rufem os tambores, hein? Que rufinho os Precisa dizer as outras, não? É bom recapitular. Eric. Recapitulando. A primeira dica tem a ver com o fim do Durex. Nossa, o que será, né? Metiolate. Esse raciocínio aí tu vai ter que trazer outro E dia. não porque- arde mais, hein? Não arde mais. porque os No meu outros- tempo tá. ardia para Dedéu. Bom. Segundo, 1 Coríntios 13:7. Vai lá e dá uma olhadinha o que tem lá. Isso. Terceira dica, te deixa satisfeito. E quarto, tem de tudo um pouco. Repetindo, tem de tudo um pouco. E agora? Tem de tudo um pouco, é a Ah, eu- 4ª dica do prêmio surpresa. Eu já sei, metiolate para dar para uma água oxigenada. É um kit de primeiros socorros, É, o Matheus. kit de O primeiro socorro, socorro. aquele lá de 90. Só recapitulando aqui o número da 94. nossa rádio. Só recapitulando o número da nossa rádio, 048 99661 3938. Mandem o seu WhatsApp ali, Ainda dá tempo. mandem uma mensagenzinha. É a última chance. A última Daqui a chance. pouco nós vamos fechar, encerrar E lembrando que e anunciar o vencedor. Se é que teve um Isso. vencedor, né? Então, como é que funciona? Nosso regulamento, como já foi falado na semana passada, deixa bem claro que caso mais de uma pessoa acerte o prêmio, a gente vai ter que fazer um sorteio, tá certo? Porque o prêmio é um só, infelizmente. A gente só tem um prêmio nessa noite. E quem acertar
se tiver mais de um ganhador, a gente vai ter que fazer um eu sorteio, posso- tá certo? eu Não mando- quero dizer, não tô dizendo aqui que já tem mais de um ganhador, tá? Eu só tô explicando como funciona o regulamento. Então, como eu falei que a nossa rádio é eclética, a gente vai ouvir agora uma música country gospel, tá certo? Não, Porque a nossa da rádio é onde que eclética, o surgiu nosso isso? programa é eclético e a gente vai Bom, ouvir. tu que, um que fala inglês country aí, né? gospel. Tu é Tu que é o inglês aí, eu falei. revival, Eu né? não falo inglês. Fine. Mas Mas- acessa aí, Sweet and pra by and galerinha by. acessar aí o nosso site da nossa rádio, www.gracapaimbituba.com. graquepaz.com. E aí Ponto você com. vai estar ouvindo através do seu iPhone ou então no seu desktop, computador, notebook. Mas você que tem Android, baixe o nosso aplicativo. Vamos ouvir então Qual a é o música? nome da música? Qual é o nome da música? Eu não tenho o nome da música aqui agora, mas eu só sei que essa música fala sobre salvação e ela fala sobre o paraíso, como será o paraíso, tá certo? Amém. Vamos Vamos com louvar ela a Deus. então. Vamos Amém. imaginar então como será o paraíso. É. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We will sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirits will sorrow no more. Not a sigh for the blessings of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father of love, we will offer our tribute of praise and the glorious gifts of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Bom, antes da gente falar do ganhador, né? Vamos aos recados da igreja, né? Na verdade, eu vou falar só alguns e os outros irmãos irão falar o restante, né? Lembrando que sobre a questão da rádio, né? A gente tem o nosso apoio da rádio da Igreja Cristã Graça e Paz, né? Que é a nossa tutora, vamos dizer assim, né? É quem nos acolhe, é quem nós congregamos, né? Lembrando que a todos que nos ouvem, né? Muita gente acaba
acreditando que igreja salva alguém. Muitas vezes a gente pensa nisso, mas lá em cima, lá no Altíssimo, lá nos céus, lá não vai ter porta Igreja Cristã Graça e Paz, não vai ter porta igreja tal. É tudo uma coisa só, é uma igreja só, um reino. Amém? Então vamos aos... De segunda, quarta e sexta temos os nossos programas Diário Graça e Paz com o pastor Edmar Pires Pacheco a partir das 8h30. Amém? Masterson pode passar pra ti. Bem, amanhã vai ter Ramos dos Jovens a partir das 20 horas. E você é nosso convidado, hein? Você vai encontrar cada um que fez o programa hoje aqui, a Andriele, o Eric. O Isso. Masterson amanhã não vai se fazer presente porque ele, infelizmente, tem um outro compromisso. Exatamente. Mas, de qualquer forma, você vai encontrar todos os jovens da Graça e Paz aqui reunidos para louvar, adorar o nome do Senhor, compartilhar a sua palavra às 8 horas da noite. Às 20 horas, se a gente considerar 20 horas, não tem erro. 20 horas amanhã, você é nosso convidado aqui na Igreja Cristã Graça e Paz. Para quem não sabe o endereço, fica na rua João de Carvalho. 25,90. Isso aí. Próximo ao Mercado Bortoli. Isso aí. E também no domingo. Domingo vai ser especial, hein? Domingo vai ser especial. Sempre, né? Todo culto é especial. Todo. Mas nesse domingo, nós vamos ter o batismo nas águas. Seria semana passada, não aconteceu, portanto vai ser nesse domingo. Então não faltem, vai ser um momento muito especial. O céu está com muita festa, vai ser muita alegria, porque Amém. é tudo pro reino de Deus. É verdade. E vai ser muito lindo, é emocionante, é o que a gente falou hoje, né? Negue a si mesmo. As pessoas vão estar morrendo para si mesmo, morrendo para suas vontades e vão passar a viver uma vida para Jesus nesse domingo. Amém. Exatamente. Mais algum recado, Eric? Andriele? Masterson? Não. Tá certo. Então a gente vai divulgar agora o nome do ganhador, entre parênteses A, tá certo? Ganhador ou ganhadora. E a gente fez um sorteio aqui porque houveram 3 ganhadores, né? A gente considerou aqui que houve 3 ganhadores. A gente teve algumas respostas inusitadas também, mas... Árvore principalmente ganhou. Isso, justamente. A árvore sempre aparece aqui no programa. Também teve. Pera aí, deixa a gente divulgar o prêmio primeiro e aí depois a gente vai falar os nomes inusitados que apareceram, tá certo? Então, a ganhadora... Vamos fazer o oferecedor. Já falamos dela aqui hoje, hein? Isso. É a Priscila. Não é a Priscila de Áquila, mas é a Priscila. Parabéns então, Priscila. Priscila do Juninho. Parabéns, muito bem. Priscila do A Juninho. Priscila do Não Juninho. é a Priscila de Áquila, mas é a Priscila do Juninho. Isso, tá certo? A Priscila do Juninho. Então, do o nosso brinde, ele foi uma gentileza do Jânio Lanches. Pra quem não sabe e não conhece, eu acho que é impossível na Imbituba quem não conhece o Jânio Lanches, porque é um lanche de muita qualidade e que tá sempre à disposição, né? Tá sempre aberto, tá sempre, quando a gente mais precisa, quando bate aquela fome, a gente lembra primeiro aqui do Jânio Lanches, que fica aqui na Praça da Nova Brasília. E tá né? como um apoiador também, né? Justamente, aqui na Praça da Nova Brasília, ele tem um trailer ali e também tem a lanchonete, pra quem gosta de um lugar mais reservado. Em seguida, é você andando com o seu veículo um pouco mais pra frente, cerca de 300 metros, você já chega também na lanchonete do Jânio Lanches. E ele cedeu aqui pra gente hoje um X-Tudo, que era a resposta, tá certo? X-Tudo. E qual seriam as respostas mais inusitadas dos nossos irmãos? Isso. Além de árvore, Além de árvore. teve comida de mãe, bolsa de mãe. Isso. Teve também o X-Árvore, né? Que X-Árvore. alguma pessoa- X-Árvore. Eu não vou dizer quem foi. Não vou- O Juninho não me autorizou a falar quem foi. Não. Certo? Né? Um Mas X-Árvore. essa árvore tá dando sorte, viu? É verdade, É verdade. com certeza. E Então, também- a gente vai recapitular aqui quais foram as dicas pra gente... Presta aí, Andriele, pra mim. Eu vou ler novamente quais foram as dicas. A primeira dica tem a ver com o fim do Durex. Qual o fim do Durex? Né? Às vezes a gente fica pensando somente no rolo de papelão que fica entre o Durex e a gente esquece de analisar a palavra Durex. Então, se a gente analisar a palavra Durex, o que fica no fim é o X, tá certo? 1 Coríntios 13, 7, a Andriele vai ler pra gente de novo esse versículo, tá certo? Enquanto ela procura o versículo, a terceira dica era: te deixa satisfeito. Um X-Tudo com certeza te deixa satisfeito, né?
Menos pro Masterson, né? O Não. Masterson gosta de comer um X-tudo, mas depois É. emendar com algum outro lanche de saída. Por exemplo, um X-tudo aberto no prato. Isso, Então- também. E também como aquele cachorro quente. Não, aquele cachorro quente. Cachorro quente doce do Jânio, que Doce, também é muito bom, também. né? Muito famoso. E a quarta dica era: tem de tudo um pouco. Um X-tudo ele tem de tudo um pouco. Ele tem calabresa, ele tem frango, ele tem coração, então... Principalmente o X-tudo do Jânio, que é bem Tá me dando caprichado. fome, cara. É verdade, a gente vai ter que passar... Depois Vai eu ter tenho que passar ali no Jânio pra fazer um lanche. Andriele, e o versículo? O versículo é: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo. X, tudo. Tá certo? Tudo. Então esse era o prêmio. Mas teve gente que disse que era suporte de dedo pra celular. Suporte de dedo pra celular é um pensamento também, quem sabe na próxima, né? Isso Então pode obrigado ter a uma- todos vocês que participaram, tá certo? Não acaba por aí, na próxima sexta-feira vai ter mais outro prêmio surpresa que a gente já tá elaborando, né? Já. Exatamente. Então, Com certeza. não deixem de participar. Você é nosso convidado especial na próxima sexta-feira. Infelizmente o programa dessa noite está acabando. Mas desde já eu queria agradecer a presença do Eric, a presença do Andriele, a presença do Masterson, agradecer a minha presença também. E desde já agradecer a todos vocês que nos ouviram, todos vocês que mandaram mensagem, todos vocês que nos apoiaram nessa noite. Andriele? Em especial pras mães, né? Domingo é dia das Exatamente. mães. Mãe, Verdade. beijo pra senhora que tá ouvindo. Mãezinha, Ou se tá dormindo, vendo, te amo, às vezes a mãe pode beijo. estar dormindo no sofá com fone de ouvido, né? Também. Ela pode- Coisa de mãe. é melhor, porque até elimina o ruído que tá no lado externo, né? Então eu queria dizer que eu amo muito a minha mãe também. Já queria deixar aqui também um abraço pra minha mãe. Masterson, Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Cristã Graça e Paz, que os ouvintes, né, os jovens que estão ligadinhos na nossa programação, dessa programação leve, gostosa de fazer. Eu quero agradecer pelo convite de todos aqui, sempre participando desse momento. E eu quero que você, jovem, também participe, seja o nosso convidado a de estar sempre conosco nesse programa que só edifica a palavra de Deus, que é o melhor para a sua Amém. vida. Primeiro eu queria agradecer a Deus, né, por a gente estar aqui, né, nessa união, nessa unidade, né, e que a gente não está transmitindo para quatro paredes, né, a gente está transmitindo para o mundo, para as pessoas que nos ouvem, né. Creio que Deus está muito contente, muito feliz para a gente estar indo pelo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Hoje foi eu quem trouxe a palavra, foi uma palavra curta, mas creio que se você está com o coração aberto, você acaba recebendo isso. Bom, com muita alegria, com muita felicidade no meu coração, creio que no de vocês todos que estão nos ouvindo e aqueles que estão aqui também, né, Marcos, Andriele e Masterson, né, a gente quer agradecer de coração a todos que nos ouviram, a quem foi entrevistado, que foi a Gisele, né? Gisele, um grande abraço, um beijão para vocês aí, Abraço, para sua Gisele. família, né? Que Deus os abençoe, os guarde e os ilumine, né? Sempre nessas missões aí que vocês têm sempre enfrentado dificuldades, vamos dizer, porque são muitos problemas que a gente enfrenta. Bom, agradecer ao pastor Edmar, né, por estar nos sempre disciplinando, né, e nos ajudando e apoiando a igreja em si também, né. Bom, deixo aqui meu boa noite, meu muito obrigado e um abraço a todas as mães. Que Deus abençoe, né? Se a gente todos, né, tem uma mãe, né? Todos temos uma mãe Esqueci que a de gente mandar um tem que abraço para minha agradecer, mãe. né? Mamãe, beijinho amanhã, nós estamos aí. É a mamãe do Matusalém aí, né? Que Matusalém. Opa, não, é Masterson. É Masterson, que Matusalém, Brincadeira. Bom, um abração, Dona Valdete. Dona Valdete. Hoje ela me ligou, né? Alô, dona mãe do Masterson, que eu tinha esquecido o nome dela. Sabia que era Val ou alguma coisa. Mas... Dona Valdete, uma guerreira. Amém. Bom, vamos lá. A gente vai deixar uma música, né, de encerramento. só antes da música de encerramento, você deve ter notado que hoje a gente não teve pergunte ao pastor. Foi devido à entrevista, foi devido aos os nossos outros quadros, mas mande a sua pergunta que semana que vem, de certeza, a gente vai estar exibindo aqui a resposta do pastor no Pergunte ao Pastor. Não esqueça de mandar no nosso WhatsApp 996613938, o WhatsApp da rádio, e com a hashtag Pergunte ao Pastor, porque a gente recebe inúmeras mensagens por dia. Justamente, não esqueça de mandar a sua pergunta. Todos nós temos dúvidas, né? O ser humano é movido a dúvidas
porque é só assim que a gente aprende. Então não esqueça de mandar sua pergunta. Eric? Vamos com a música de Bruna Carla, Na Eternidade, que é em relação para as mães, né? Amém? Amém. Uma Vamos boa lá. noite a vocês. E E até sexta-feira que vem. Tchauzinho! Deus Tchau. abençoe. Um E não abraço. esqueça, tenha uma atitude jovem durante a semana. É verdade. Amém. Tchau, tchau. Quero me lembrar de você como alguém que sempre ousou sonhar e acreditar nos sonhos de Deus. Quero me lembrar dos verões, quero me lembrar das canções e das lições que me ensinou. Se eu pudesse, voltaria atrás e te beijaria muito mais. Mãe, ouviria mais os seus conselhos. Sinto tanta falta do teu cheiro, de acariciar os seus cabelos, mas aprove a Deus te colher. Minha esperança é que na eternidade eu vou te ver. Na eternidade, sem sentir saudade, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Na eternidade, com os meus amados, do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu sempre quis, porque lá no céu toda hora é hora de ser feliz. Se pudesse, voltaria atrás e te beijaria muito mais. Mãe, ouviria mais os seus conselhos. Sinto tanta falta do teu cheiro, de acariciar os seus cabelos, mas aprove a Deus te colher. Minha esperança é que na eternidade eu vou te ver. Na eternidade, sem sentir saudade, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
Jovem.